Querendo subir na classificação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Juventude. Com as melhores dicas para esse jogo, vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia. Falando de Série A do Campeonato Brasileiro, tem rodada cheia neste sábado e domingo. Vamos analisar agora um jogo do domingo, Corinthians e Juventude, duas equipes que estão na metade de baixo, né, na tabela de classificação, duas equipes que querem aí subir aí e alcançarem melhores posições no Campeonato Brasileiro. Quem vai me ajudar na análise desse confronto é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar esse duelo entre Coringão e Jaconeiro. Quem será que leva a melhor? Um duelo que a gente tem uma análise aí bem específica para ser feita, tá? Dois times que vão disputar jogos importantes da Copa do Brasil logo em seguida. Toda a rodada do Brasileirão desse final de semana tá muito dependente disso, né? Vários times podendo mesclar aí seus jogadores, podendo ir com elencos alternativos. Então, vamos nos esmiuçar melhor nessa situação, trazer estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, o jogo da 21ª rodada, domingão, 4 da tarde, lá na Neoquímica Arena, que é a casa do Corinthians. Vamos ver como chegam em números as duas equipes que entraram em campo pela Copa do Brasil, né? O Corinthians em casa empatou com o Grêmio, já o Juventude venceu, né? A primeira vitória, caso não esteja enganado, o Jair Ventura, né? No comando do time gaúcho, venceu o Fluminense, 3-2, um bom resultado em casa, saindo em vantagem aí nas oitavas de final da Copa do Brasil, duelo contra o Fluminense, né? Posições parecidas, o Juventude é o 13º, o Corinthians é o 15º, só 2 pontos separam as duas equipes, o Juventude ainda tem jogo a menos, né? Para entrar em campo. Média de gols marcados, o Juventude tem um ataque um pouco melhor, já em média de gols sofridos, né, defesas bem parecidas, acima de 1.3, ambas as equipes, Matheus. Essa vitória do Juventude contra o Fluminense eu relativizaria um pouquinho, porque o Fluminense foi com um time alternativo, né, para esse jogo da Copa do Brasil. Vários times aí fizeram o contrário, pouparam no Campeonato Brasileiro para dar o gás na Copa do Brasil, né? Já é oitavas de final, um avanço para as quartas de final, significa um poderio financeiro muito grande, né? Uma quantia muito grande em premiação, mas o Fluminense vive uma situação muito crítica no Campeonato Brasileiro e acabou poupando nesse jogo da Copa do Brasil. O próprio Thiago Silva, né? Que quem vinha fazendo essa diferença aí nos jogos recentes do Fluminense, nas últimas 3 vitórias de Flusão, que foram por 1-0, não estava jogando, então isso aí acabou modificando. Eu relativizaria um pouco, porque o Juventude, de fato, é um time forte dentro de casa, então, atuando contra um elenco alternativo do Fluminense, era uma vitória esperada, podemos dizer assim. Agora, atuando como visitante, o Juventude no Campeonato Brasileiro, ele vem muito mal, tá? É o pior visitante. Não venceu ainda, né? Não venceu, é o pior visitante do Brasileirão. 2 empates e 6 derrotas em 8 jogos que disputou. E tem a pior defesa também atuando como visitante. Sofreu 18 gols nesses 8 jogos, ou seja, uma média superior a 2 gols sofridos por jogo atuando como visitante. Isso aí pode ser um tempero adicional aí a favor do Corinthians, né? Muito bem, vamos para padrões das equipes, vamos trazer mais números, né? O Corinthians empatou 5 dos seus últimos 8 jogos como mandante, né? Perde pouco em casa, mas fato é que também não vem conseguindo vencer com frequência nesse recorte recente. E outra estatística que eu gostaria de trazer, nesses 8 jogos, o Corinthians ele sofreu gol em 6, tá? Isso. Então, assim, é uma defesa muito vazada, até mesmo jogando em casa. Quase todos os jogos, jogo né? ele sofre gol, velho. Já o Juventude sofreu gols fora de casa nos últimos 11 jogos, né? Que atuou longe lá do Alfredo Jaconi. Já nos confrontos diretos, aí já temos uma tendência de poucos gols. Nos últimos 5 jogos, menos de 2,5 gols, até 2 gols houve aí nos últimos 4 confrontos, em 4 dos últimos 5 confrontos entre Corinthians e Juventude. Essa estatística de Juventude é interessante porque a última vez que o Juventude não levou gol atuando como visitante foi lá no Campeonato Gaúcho, tá? Como eu disse, o Juventude atuou em 8 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro. E a gente trouxe essa estatística aí de que ele levou gol em 11 jogos. Ou seja, nos 3 jogos da Copa do Brasil, atuando fora de casa, ele também sofreu gol, tá? Então, assim, esse é um ponto importante a se destacar, é uma defesa que deixa muito a desejar. Muito bem, então vamos para o nosso momento Bet Nacional. Vamos colocar na tela aí um favoritismo do Corinthians, né? O Corinthians 1,66, o Juventude paga ali mais de 5 a vitória da equipe jaconeira. E aí, Matheus, dá para ir no Coringão ou a questão de poupar muitos jogadores já não... Cara, a grande questão quem será que vai poupar? Eu acho que a probabilidade de poupar jogadores, eu diria que é igual. Tá? Eu também acho. Por mais que o Juventude tenha feito o seu resultado dentro de casa, um avanço para as quartas de final acho que significa muito para o Juventude, né? Que é uma equipe ali não que... não está na zona de rebaixamento, está fora, Sim, né? exatamente. O Juventude, ele, para
as pretensões que ele tinha no Campeonato Brasileiro, eu diria que ele está acima do esperado, né? Já construiu uma gordurinha ali, digamos assim. Não está ali na parte de baixo, no Z4, de fato. Está em 13º, né? Salvo engano. Isso. Enquanto o Corinthians, ele está numa situação mais crítica que o Juventude no Brasileirão, né? Mas tá um pouco pro abaixo. Corinthians, eu acho que a única chance de título no ano talvez seja a Copa do Brasil. Né? Porque aí o Brasileirão tá a é grande muito questão. distante, Copa Sul-Americana... tem a Copa Sul-Americana que eu acho que é até mais fácil, dependendo dos cruzamentos, Sim. né? Mas... Não, definitivamente a Copa Sul-Americana é mais fácil que a Copa do Brasil. É. Inclusive, existe uma discussão se a Copa do Brasil hoje é mais difícil que a Libertadores, até valer a Exatamente. Sul-Americana. Enfim, eu acho que existe uma probabilidade maior do Juventude poupar jogadores nessa partida. Então, assim, cara, o grande problema é a odd, né, velho? 1,66 na vitória. Se fosse um empate numa aposta, eu confiaria mais, velho. Agora, a vitória... E o mercado de gols. A gente vê que a o grande Corinthians questão sofre é- gol todo jogo, o Juventude também sofre gol todo jogo. Aí é que a gente entra. Por quê? Como a gente tá nessa dúvida aí de saber se os times vão poupar ou não, a gente vai muito na base da estatística. Eu acredito que o mais de 2 gols, ele acaba sendo uma boa pedida. Por quê? Tudo vai depender muito aí dos times pouparem jogadores ou não. Mas por que eu prefiro, por exemplo, o mais de 2 Ao invés do do ambas que o marcam. ambas marcam? Por mais que o ambas marcam tenha uma odd muito boa de 2,13, tá? Se eventualmente só o Juventude poupar jogadores, se o Juventude for com um elenco completamente alternativo, eu não duvido que um Corinthians meta um 3-0 nesse jogo, por exemplo. Tá? Por quê? O Juventude fora de casa é muito fraco, né? A força do Juventude nessa temporada é, de fato, o Alfredo Jaconi, é onde tem feito a diferença. E o Corinthians é um time que tem feito muitos gols, mas tem sofrido muitos também, então a gente fica meio que nesse limbo, né? Beleza, o ambos marcam, ele até poderia ser uma boa por causa da odd, mas vai que o Juventude poupe aí boa parte dos seus principais jogadores, que eu acredito que seja uma tendência alta. Aí a gente ficaria um pouco de mãos atadas. Então, mais de 2 eu acho que é uma boa pedida, porque se eventualmente o Corinthians só vence por 2-0, a gente pelo menos está protegido aqui. Né? Enquanto no ambas marcam seria red. E se for 1-1 que é green no ambas marcam, na pior das hipóteses a gente teria Seria o o reembolso aqui. Então eu acho que o mais de 2 ela acaba sendo uma pedida interessante para esse confronto, até porque a gente tá um pouquinho de mãos atadas sem saber se os times irão de fato com força máxima ou não. Muito bem, então vamos botar 50 aí? Cinquentão é uma ótima pedida para esse Mais de confronto. 2. Mais de 2 gols, retorno de R$81, Boa. um bom retorno. Oddzinho em 62 eu acho que tá ok aí para essa aí. Muito bem, então vamos repassar a dica do Tipster e saber o fique de olho para o duelo entre paulistas e gaúchos pela Série A. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Corinthians e Juventude é o mais de 2 gols asiático. Vale salientar que se sair exatamente 2 gols, o dinheiro é devolvido para o apostador. A cotação no momento da gravação desse vídeo é de 1,62, mas obviamente as odds estão sujeitas à alteração. A gente acredita que será uma partida muito movimentada. O Corinthians é um time que sofre muitos gols, sofreu gol em 6 dos últimos 8 jogos que atuou em seus domínios, enquanto o Juventude, fora de casa, tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro atuando como visitante, sofreu 18 gols em 8 jogos. Além disso, tem um adicional de que os times podem poupar jogadores por causa da Copa do Brasil, então tende a ser uma partida movimentada e a gente vai acabar fugindo um pouco disso pré-jogo, justamente por não saber quais equipes irão a campo. O nosso Fique de Olho é uma alternativa para o ao vivo e isso vai depender das escalações. A gente acredita que o Juventude tem uma probabilidade maior de poupar seus jogadores. Então, se eventualmente o Corinthians for com o time titular e o Juventude poupar alguma das suas principais peças, a gente acredita que a vitória do Timão pode ser uma boa pedida que pré-jogo está pagando em 66. Mas a recomendação é que fique clara, espera as escalações para confirmar se o Juventude irá de fato poupar jogadores ou não e se o Timão, obviamente, vai com força máxima. Muito bem, se bem que eu acho que mesmo que forem com titulares, eu acho que até aumenta a probabilidade de muitos gols, porque os jogos do Corinthians... Sim, de muitos gols sim, da vitória do Corinthians sim, diminui, sim. né? Exatamente, perfeito. Por isso aí eu acho que o mais de 2 gols é uma pedida boa, independente das escalações. Muito bem, então é isso, análise feita de Corinthians e Juventude, também analisamos outros jogos do domingo, tá? Você só viu esse? Não, vê os outros também. Analisamos aí o jogo do Inter e Palmeiras, também Sim. Fluminense e Bahia, outros Jogos de segunda-feira, tudo mais. Segunda-feira também tem Cruzeiro e Fortaleza, todos esses jogos passaram aqui por nossa análise. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e aproveita e entra em tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Tamo junto.